Bom dia, irmãos. Gostaria de ser boca de Deus para os irmãos nessa manhã, ao estar meditando na palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versos 40 a 56. Reverentemente, mesmo assentados, vamos ler a palavra do Senhor. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os seus médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e diz: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Senhor, damos graças pela leitura da palavra, pedimos a orientação do Espírito. Fala conosco nessa manhã, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, sabemos que a experiência com o nosso Criador é algo ímpar. Quando eu me casei, com 18 anos, minha esposa ficou grávida, eu trabalhava numa metalúrgica, era apenas presbítero na Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista, Vila Bianchi, e a minha esposa trabalhava numa loja de tecido, e ela se engravidou. E a primeira gravidez teve grande dificuldade, a ponto de que necessitou de ficar internada alguns meses, por causa de sangramento, de hemorragia. E naquela época, já 40 anos passados, mais ou menos, tinha em Bragança uma maternidade, e os médicos eram muito bons, capacitados. E ela teve que ficar internada
um bom período. E faltando mais ou menos uns 7 meses, já de gravidez, um dos pediatras me chamou e disse: olha, nós precisamos de fazer um ultrassom e precisamos da autorização do senhor. Naquela época eles tinham essa necessidade de pedir autorização para fazer esse tipo de exame. E ele me explicou o porquê. Ele disse: olha, por causa do sangramento e dos remédios que ela teve que tomar para segurar para a gestação do feto, há uma grande desconfiança desse feto, dessa criança estar morta. Como era um cristão já há algum tempo, e eu disse àquele médico: olha, pode fazer sem nenhuma preocupação, porque a criança vai viver e vai chamar-se Tiago Israel. E aquela fé era robusta, consciente, e o médico disse: só através de um milagre mesmo. E no dia seguinte esse médico me chama e fala: de Jair, a sua fé é muito grande. Eu falei: não, minha fé não, meu Deus é um Deus de milagres. Deu tudo certo o exame, a criança está perfeitamente sadia. Quando olhamos para as Escrituras, o desafio da fé daqueles que creem em Jesus é tremendo. Certamente, se perguntar nessa manhã aos irmãos das experiências com o Deus que vocês servem, ouviríamos testemunhos extraordinários aqui, principalmente de quem já é pai, mãe, filhos, porque nós vivemos dentro desse contexto. É interessante observar que o texto que lemos, de acordo com a Bíblia, Jesus realizou 3 milagres relacionados a ressuscitar mortos. Vocês vão observar isso na cidade de Naim, quando Jesus está entrando, está acontecendo ali um ofício fúnebre. E a Bíblia diz que Jesus vai ali, toca naquele esquife, naquele caixão, e o filho único de uma viúva, Jesus o ressuscita. É o filho da viúva de Naim, cidade de Naim, Lucas 7, 14 e 15. Na cidade de Betânia, texto tão conhecido, né? E o personagem bastante conhecido também, Lázaro. É interessante que Jesus está num local deserto e as irmãs mandam um mensageiro: olha, vá até Jesus e diga que aquele a quem ele amas está enfermo. E aquele mensageiro chega até Jesus, e Jesus estava ali no deserto com os discípulos, e Jesus demora 3 dias para atender aquele pedido. E quando ele resolve, ele diz aos discípulos: olha, precisamos voltar para a cidade porque o nosso amigo Lázaro dorme. E os discípulos não entenderam o linguajar de Jesus. Se dorme, é só alguém acordá-lo. Mas Jesus estava falando, depois ele falou claramente aos discípulos: Lázaro morreu, e precisamos ir lá para despertá-lo. Então Jesus ressuscita Lázaro também. E o terceiro acontecimento é o texto que acabamos de ler nesta manhã, a filha de Jairo. Encontramos o registro da ressurreição da filha de Jairo nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Marcos e Lucas descrevem com mais profundidade esse acontecimento, enquanto que Mateus faz um relato mais simples. Porém, em nenhum dos evangelhos há o registro acerca do nome daquela menina. Jesus estava voltando da região de Decápolis. Jesus foi rejeitado nessa cidade. Os gadarenos os expulsos, porque Jesus havia realizado uma cura de uma pessoa muito doente, endemoniada, diz o texto lá, e ele foi expulso porque ele curou uma pessoa
e aquelas pessoas perderam uma grande manada de porcos, e então eles expulsam Jesus, e Jesus atravessa agora o mar da Galileia, chegando assim na cidade de Cafarnaum. O texto diz que quando ele chega na cidade de Cafarnaum, uma multidão juntaram-se à sua volta. Diz o texto, com alegria, com júbilo, porque eles estavam ali na presença do Senhor, do Rabino de Nazaré. Então, quando Jesus chega àquela cidade, pessoas se ajuntam à sua volta, e ali no meio daquela conversa, daquela multidão, um homem que o buscava desesperadamente saiu e encontra com o Mestre Jesus. Por isso o nosso tema nessa manhã, um pai à procura de Jesus. O homem que saiu a procurar Jesus o encontra ali no meio daquela multidão. Vejamos em primeiro lugar as necessidades desse pai em procurar Jesus. Lucas diz que Jairo era o chefe da sinagoga, um rabino, ou seja, um homem importante, com tarefas relevantes entre os judeus piedosos, organizador das atividades religiosas na sinagoga, um homem muito religioso. A necessidade de encontrar Jesus era terrivelmente urgente. Ele já havia procurado todos os recursos para resolver a sua necessidade e não a conseguiu. Jesus era a última esperança. Mas qual era a sua necessidade? Os evangelistas registram que Jairo tinha uma única filha de 12 anos, adolescente. O texto lido nos informa que ele saiu desesperadamente atrás de Jesus, à procura do Rabino de Nazaré. Sua filhinha está terrivelmente doente. Nós não temos informações na Bíblia sobre que doença era, mas dado o desespero do pai Jairo, podemos imaginar que se tratava de algo muito grave, que havia debilitado a sua saúde profundamente. Olha o que diz o verso 42: pois tinha uma filha única de 12 anos que estava morrendo. Quando Jairo encontra Jesus, a sua filha estava muito doente, mas ainda estava viva. Vejamos em segundo lugar as atitudes de Jairo ao encontrar Jesus Cristo. Lucas nos informa aí no verso 41: eis que veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e ele, ao encontrar Jesus, ele prostrou aos pés de Jesus. Coisa interessante, esse rabino se prostra aos pés de Jesus. Primeira atitude, reverência, respeito, humildade, devoção. Ele sabe com quem ele vai falar, ele sabe quem é Jesus. Está prostrado aos pés do bom Salvador, naquela atitude de reverência, naquela atitude de humildade, naquela atitude de necessidade. Agora, diante dessa atitude, ele pode então fazer um segundo pedido a Jesus, que foi uma atitude de grande humildade. O verso 41b diz: e lhe suplicou: mestre, vamos até a minha casa, porque a minha filhinha de 12 anos está à morte, está muito doente. O texto diz que Jesus imediatamente atendeu o pedido daquele homem. Coração quebrantado, humildade, adoração, reverência ao Criador de todas as coisas.
Jesus então vai para atender o seu pedido. Mas Jesus, como Senhor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, onisciente, onipresente, diz que ao caminhar em direção à casa desse homem, uma grande multidão começa a segui-lo. Marcos, no versículo 24, capítulo 5, ele diz que, entretanto, durante aquela caminhada até onde estava a filha de Jairo, houve um outro episódio, e esse episódio é de uma mulher que estava terrivelmente enferma. Estava sofrendo com uma hemorragia. Esta mulher foi curada depois de tocar no manto, nas vestes de Jesus. Essa mulher que interferiu no percurso de Jesus até a casa de Jairo, sofre com uma hemorragia, o texto diz que também há 12 anos. A mesma idade daquela menina que agora, com a demora de Jesus pelo caminho, acabara de falecer. E é interessante, Jairo estava com aquela fé no rabino de Nazaré, em caminhar com Jesus, mas há um problema no caminho. Uma outra pessoa necessitava do poder do mestre, e a má notícia chega da pior maneira. Diz que as coisas ruins, as notícias ruins, ela chega rapidinho. Os versos 49 diz que a pessoa, os informantes, chega para Jairo e diz: Jairo, a sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre, não tem mais necessidade, agora é só preparar o velório e enterrá-la. Jairo, meus irmãos, só não entrou em pânico, em desespero, porque o próprio Jesus o encorajou. Em terceiro e último lugar, o Senhor Jesus encorajou a Jairo a confiar. Ele fez toda aquela caminhada até o mestre, até Jesus, para que Jesus resolvesse aquele problema. Está caminhando com Jesus, a multidão presente, é um problema sério, porque pessoas doentes, alguém toca em Jesus, Jesus para, Jesus gasta tempo ali em saber quem é daquela multidão havia tocado nas suas vestes, e uma mulher com muita fé, com muita coragem, toca nas vestes de Jesus. E Jesus, como conhecedor de todas as coisas, sabia quem era que havia tocado. Os discípulos não tinham nenhum entendimento. Mestre, nessa multidão toda, o Senhor pergunta: quem tocou? Vamos embora, vamos resolver o problema do nosso amigo Jairo. Mas Jesus queria dar uma palavra de salvação, de consolo, de cura. Aquela mulher não pôde deter-se e chegou: Senhor, fui eu quem lhe tocou. E eu senti aliviada, curada. O Senhor resolveu o meu problema. E aquelas pessoas ficaram admiradas. E Jesus utiliza uma palavra aqui, que é a mais importante de todas elas. Nós precisamos da cura, necessitamos de cura, necessitamos de alimento, necessitamos do pão nosso de cada dia, mas a coisa mais necessária que necessitamos, irmãos, é sermos salvos por Jesus. A palavra de Jesus àquela mulher foi: a tua fé te salvou. Ao olharmos aqui para o desespero desse pai, caminhando agora com Jesus, como Jesus se prontificou a ir à sua casa, eu creio que com aquela fé que eles tinham em Jesus, ele falou: meu problema vai ser resolvido. Mas chega a pior das notícias. Alguém correndo chega para ele e fala: olha, deixa essa história de correr atrás do Messias, do Mestre, do Senhor Jesus, não perturbe mais ele, porque já não há mais solução. A criança faleceu, a criança já morreu.
Mas Jesus incentiva, Jesus encoraja. Jairo, confia, não temas. É interessante essas palavras no texto grego, né? Creia em mim, confia em mim, não tenha medo, eu estou presente, eu vou resolver os seus problemas. Que coisa interessante, poderosa, para compreendermos nessa manhã as palavras de Jesus. Jesus sabia o que estava falando. As pessoas à sua volta ficaram temerosas, o próprio Jairo. Olha a situação. Dr. Elísias foi meu colega de seminário em Campinas, um médico. Ele escreveu um livro, Quando as pessoas recebem notícias terríveis, o que fazer? E ele escreve lá no título do seu livro, a pergunta de uma mulher ao médico: é câncer, doutor? E muitas vezes esse tipo de doença nos assusta. Jairo está na presença de Jesus e ele é estimulado a crer, a confiar, a saber que ele está falando com o Senhor da vida. Jesus utiliza aqui uma palavra interessante também, que só Deus pode utilizá-la. A menina está dormindo. Imagine essa frase para aquelas pessoas que foram dar o recado para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a menina está morta. As pessoas já estão chorando, o luto já começou. Deixa o mestre, vamos voltar para casa. Mas ele é incentivado então por Jesus: olha, fique firme, confie nas minhas palavras, confie em mim. A criança não está morta, ela só dorme. Os que estavam ali, meus irmãos, o texto diz que eles começaram a rir. Antes estavam chorando por causa da morte da menina, agora eles começam então a rir de Jesus. Como a menina está dormindo? Ela morreu, Jesus. Não fique enganando as pessoas, ela está morta. Nós somos testemunha de que a menina morreu. Diz o texto que eles começaram a zombar, não só a zombar, a rir de Jesus. Diz o texto que os que estavam ali começaram a zombar, a rir de Jesus, e ele ordenou que saíssem todos, permanecendo apenas os pais da menina e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam com ele. Ao tocar a mão da menina, ao tocar no corpo da menina, do ponto de vista da lei, do ponto de vista da lei de Moisés, Jesus comete um ato impensável, porque ele estava ali diante de um rabino, conhecedor da lei mosaica. Na lei de Moisés, não podia se tocar numa pessoa morta. Está lá em Número, capítulo 19, 11, e Levítico 21, 11. Jairo, sendo o líder judeu, sabia disso, e Jesus não podia tocar naquela pessoa morta. Se fosse uma pessoa comum, deveria ser considerado impuro, imundo. Mas Jesus é aquele, meus irmãos, que purifica, que traz vida, que santifica. É impossível que a morte causasse dano àquele que é a própria ressurreição e a vida. O encontro com a vida, Jesus vai ao encontro daquela menina morta e lhe dá vida novamente. Jesus restaura as esperanças dos pais. Jesus transforma uma vida destroçada pela dor da enfermidade. Jesus é o Senhor da vida. Ele mostra a todos aqueles conhecidos que estavam ali presentes e a todos que ouviram falar daqueles acontecimentos que não há nada impossível para o nosso Deus.
Não sabemos muito mais sobre a menina, filha de Jairo. Provavelmente ela cresceu, tornou-se uma mulher impactada pelo milagre que experimentou. O seu encontro com Jesus deve tê-la transformada numa cristã fervorosa e grata a Deus sobre todas as coisas. Mesmo não podendo confirmar essas cogitações, sabemos que certamente ela tornou a morrer fisicamente, assim como seus pais, toda aquela geração. Mas o que Jesus veio fazer é para sempre e dura por toda a eternidade. Mais do que ressuscitar o corpo físico, para vivermos simplesmente esta vida, Ele quer ressuscitar-nos para vivermos eternamente com Ele. Eu gosto demais de João 14:1. Esse versículo é extraordinário. Quando Jesus fala para os discípulos a respeito da morte: não tenham medo, creiam em Deus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus fala conosco nessa manhã: não tenham medo de morrer, porque pós a morte, na casa de meu Pai há muitas moradas para aqueles que creem em Jesus Cristo. Jesus morreu a nossa morte para podermos viver eternamente na presença de Deus. É interessante que há uma frase que diz que nós nascemos para morrer e morremos para viver. Aqueles que creem em Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. Essa é uma ressurreição espiritual, meus irmãos, que leva-nos à vida plena, que vai em direção à eternidade. É isso que Ele faz com todos os que confiam nele e se entregam a Deus com fé, com confiança. Tudo que Jesus toca traz vida, e todos aqueles que tocam em Jesus têm a vida eterna. Ele está acima de qualquer rito religioso. Ele nos mostra que tudo é possível ao que crê e confia no seu grandioso amor. Em meio à escuridão do seu sofrimento, lembre-se: Cristo é a luz da vida. Ele ilumina os nossos corações, dá-nos um alvo eterno. Ele lhe ama e quer lhe dar uma nova vida, uma vida plena, uma vida eterna. Na igreja presbiteriana nós temos, igual aqui a igreja também nesse sentido, um conselho e o pastor, e nós examinamos os candidatos que querem receber o sacramento, batismo e depois Santa Ceia. E nesses exames, muitas vezes a gente recebe pessoas que estão começando a caminhar na fé, e uma das perguntas que tem no nosso ordem de culto é: você já teve alguma experiência com Jesus? E nós ouvimos, irmãos, cada experiência que fortalece a nossa fé. É preciso ter essa experiência com Jesus. Às vezes as maiores experiências, meus irmãos, está no momento em que estamos sofrendo, porque é o momento que nós podemos dizer ao nosso Deus que Ele é maior do que tudo na nossa vida, e Ele é a nossa vida eterna. Por isso que João escreve, capítulo 3, verso 16, que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que, crendo nele, tenhamos vida e vida eterna. A Ele seja dada, meus irmãos, toda a honra e toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém.